Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que é a professora Lorena. E hoje nós vamos juntos resolver as atividades da semana 2 do PET volume 4 de Física. Vamos lá? Então, começando as atividades, questão número 1 diz o seguinte: sobre a classificação das ondas, que nós vimos no vídeo teórico. Se você não assistiu, assista. Classifica as afirmações em V para verdadeiro e F para falso. As ondas classificadas como longitudinais possuem vibração paralela à propagação. Um exemplo desse tipo de onda é o som. Verdadeiro. Vamos relembrar das explicações, inclusive de um GIF, né, que estava lá para vocês. Lá no GIF eu tinha várias partículas representadas aí por bolinhas, né? Formando duas regiões. Uma região que a gente chama de região de compressão e outra região de rarefação. A gente se preocupa com esse desenho não, tá? Só para demonstrar. E aí é o seguinte, quando a gente olhava para o GIF se movimentando, a gente via que essa onda estava se propagando para frente. Né? Ela fazia um movimento ondulatório para frente. Só que essas partículas, elas não podem sair do lugar, porque uma das características principais da onda é que ela não consegue transportar matéria, ela só transporta energia. Então, essa partícula aqui, ela fica vibrando para frente e para trás, mas ela não sai da sua posição de equilíbrio, ela vibra nessa posição, tá? Então, o que a gente pode perceber? Que a direção de propagação, que é horizontal, é a mesma da direção de vibração, que também é horizontal, tá? Então, é isso que ele diz aqui quando ele fala paralela, que eles têm a mesma direção. Letra B. O som é uma onda mecânica, vamos por partes. Beleza. O que é uma onda mecânica? É que ela precisa de um meio material para se propagar. Então, ela precisa do ar, ela precisa da parede, da porta, né? Ela consegue passar através delas. Mas ela não consegue, por exemplo, se propagar no vácuo, tá? Na ausência de matéria. Ela é transversal. Falso, porque a gente acabou de dizer que ela é longitudinal. Ou ela é longitudinal, ou ela é transversal. E ela é tridimensional. Verdadeiro. Tá? Então, a única coisa que deixou essa afirmação falsa é a questão de dizer que ela é transversal. Ela não é transversal, ela é longitudinal. Professora, o que seria uma onda transversal, então? Vamos pensar que eu estou sacudindo uma corda e ela está fazendo esse movimento. Então, essa onda se propaga para frente, só que se eu pegar um pedacinho dessa onda, dessa corda, desculpa, se eu analisar esse ponto, eu vou ver que ele fica vibrando para cima e para baixo, tá? Então, ó, ela se propaga para frente, mas ela vibra para cima e para baixo. Então, eu tenho uma direção de propagação e de vibração diferentes. Elas são perpendiculares. Enquanto ela vibra na vertical, ela se propaga na horizontal. Tá? Então, isso caracteriza uma onda transversal. Letra C. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Verdadeiro. Todas as ondas eletromagnéticas têm que ter essa característica, como essa onda na corda que eu desenhei aqui para vocês. Letra D. A frequência representa o número de ondas geradas dentro de um intervalo de tempo específico. Certinha, justamente a definição do que é uma frequência. A unidade Hertz, que a gente representa por Hz, o H maiúsculo, significa ondas geradas por segundo. Verdadeiro. Inclusive, é a unidade de medida padrão do SI, do Sistema Internacional de Unidades. Letra E. Quanto à sua natureza, ou seja, a forma como essas ondas são produzidas, elas podem ser mecânicas, ok. Eletromagnéticas, ok. Transversais e longitudinais, errado.
vai falar assim, professora, mas existe essa classificação? Existe sim, só que ela está classificando quanto à natureza. Quando a gente classifica em relação à natureza, eu estou classificando em mecânica ou eletromagnética. Vou colocar só assim, tá? Então, quando a gente classifica uma onda em relação à sua natureza, eu estou dizendo da forma como ela é produzida. Ela pode ser mecânica, que precisa de um meio material para se propagar, ou eletromagnéticas, que não precisam de um meio material para se propagar. Não quer dizer que ela vai sempre se produzir, que ela só vai se manifestar quando não existir matéria, não é isso. Mas ela pode se manifestar quando não tiver matéria. Outra forma de classificar a onda é em relação à direção da sua vibração. E aí ela pode ser longitudinal ou transversal. Tá? E a terceira forma de classificar as ondas é em relação à sua direção de propagação, que pode ser uni, bi ou tridimensional. Então, quando a gente vai classificar uma onda, a gente tem que dar essas três características para ela. Vamos falar, por exemplo, do som. O som é uma onda mecânica, é uma onda longitudinal e é uma onda tridimensional. Tá? Então, ela tem essas três características. Quando a gente fala da luz, a luz ela é uma onda eletromagnética transversal, porque toda onda eletromagnética é transversal, e também tridimensional. Tá? Então, sempre que a gente for caracterizar uma onda, a gente dá essas três características para ela, em relação à sua natureza, à sua direção de vibração e sua direção de propagação. Questão número 2. Essa questão, alguns alunos até me questionaram, ela não tem resposta correta, ok? Então, quando vocês forem apresentar essa questão, apresentem a resolução e o gabarito. E não tem nenhuma dessas respostas aqui de A até E que bata, tá? Então, vamos às informações. Determinada onda completa 18 oscilações a cada minuto. Então, o número de oscilações eu vou chamar de N. Então, o N vale 18. 18 oscilações. Em um intervalo de tempo, ΔT, de 1 minuto. Determine a sua frequência e seu período em unidades do Sistema Internacional. E assinale a alternativa correta que não tem. Primeira coisa, no Sistema Internacional de Unidades, o tempo tem que estar em segundos e não minutos. 1 minuto tem quantos segundos? 60. Certo? Então, vamos fazer os cálculos. Ó. A frequência é o número de oscilações em um intervalo de tempo. Nós fizemos essa definição no exercício anterior, né, no VOF. Então, o número de oscilações é 18. O intervalo de tempo é 60, porque eu tenho que considerar em segundos, tá? Quando você fizer essa divisão, você vai achar o número 0,3 Hz, que é Hertz. Então, o que quer dizer isso? Que essa onda dá 0,3 voltas em 1 segundo. Ou seja, ela não chega a dar uma volta completa em 1 segundo. Depois, período. O período é o inverso da frequência. 1 sobre F. 1 sobre 0,3.
Quando você fizer esse cálculo, vai dar uma dízima periódica. Vai dar 3,3333 eternamente. E esse período vai ser em segundos. Então, a resposta certa é 0,3 Hz e 3,33 segundos. Não tem resposta, então vamos criar uma letra F aqui, ó. 0,3 Hz e... Opa! 3,33 segundos. Essa é a minha resposta correta. Ok? Então, realmente, essa questão não tem alternativa correta, mas na sua resolução você vai deixar o cálculo correto e as respostas aqui, 0,3 e 3,33. Então, voltando ao significado, quer dizer que essa onda dá 0,3 voltas em 1 segundo, ou seja, ela não dá uma volta completa em 1 segundo, e ela demora para dar uma volta completa 3,33 segundos. Ok? Dessa forma, então, a gente finaliza as atividades da semana 2 do PET volume 4. Ok? Espero que tenha sanado as dúvidas de vocês. Fiquem bem, espero que fiquem bem e, se possível, fiquem em casa. Um abraço.